E se num fim de expediente, o homem mais poderoso da empresa entrasse na sala e visse você ali, sozinha, cansada, com lágrimas nos olhos, e ao invés de te repreender, ele fechasse a porta, caminhasse devagar e dissesse algo que te fizesse perder o ar? Você recuaria ou entregaria o coração? Essa história vai te fazer suspirar, chorar e acreditar que até os homens mais frios têm um ponto fraco. E talvez ele seja você. Comente agora. Você acredita que o amor pode surgir no lugar mais inesperado? Curta-se, histórias de paixão secreta te arrepiam. Compartilhe com uma amiga que já se apaixonou por alguém impossível. Inscreva-se, porque o próximo vídeo pode tocar sua alma. A chuva batia violentamente contra as janelas do 40º andar quando Isabela Martinez cruzou pela primeira vez as portas de vidro da Montes Corporation. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a pasta de documentos contra o peito, tentando camuflar o nervosismo que a consumia por dentro. 26 anos, formada em administração por uma universidade pública, 3 empregos anteriores que terminaram em demissões por corte de gastos. Esta era sua última chance. O salão principal se estendia como um oceano de mármore branco e aço escovado. Funcionários internos impecáveis caminhavam com pressa calculada, seus saltos ecoando um ritmo empresarial que Isabela ainda não conhecia. Ela se sentia como uma intrusa em seu vestido preto simples, comprado numa liquidação 2 meses atrás, quando ainda tinha esperanças de conseguir uma vaga melhor. Isabela Martinez? A voz cortante veio de uma mulher alta, loira, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Helena Vasconcelos, gerente de recursos humanos. Chegou na hora exata. Enquanto seguia Helena pelos corredores infinitos, Isabela absorvia cada detalhe. Quadros abstratos caríssimos decoravam as paredes, enquanto plantas ornamentais criavam um contraste verde contra a frieza do ambiente. Tudo ali respirava poder, dinheiro, um mundo ao qual ela jamais pertencera. Sua mesa fica aqui. Helena apontou para uma estação de trabalho estrategicamente posicionada em frente a uma porta de madeira maciça com uma placa dourada. Gabriel Montes, CEO. Você será responsável por gerenciar a agenda dele, filtrar ligações, organizar reuniões e manter absoluta discrição sobre tudo que vir ou ouvir. Compreendeu? O coração de Isabela disparou. Durante a entrevista, ninguém havia mencionado que ela seria secretária particular do próprio dono da empresa. Gabriel Montes era uma lenda no mundo corporativo brasileiro. Construíra um império do zero, aos 32 anos controlava negócios em 3 continentes, e sua vida pessoal era um mistério que alimentava as colunas sociais há anos. Ele chega sempre às 7:30 da manhã. Continuou Helena, entregando-lhe um tablet e uma lista de instruções. Café preto sem açúcar, temperatura exata de 60 graus, nenhuma interrupção durante as 2 primeiras horas, exceto emergências. E lembre-se, aqui, discrição não é apenas uma qualidade, é uma questão de sobrevivência profissional. Isabela assentiu, engolindo em seco. Suas economias haviam se esgotado no mês anterior, e ela dormira no sofá da única amiga que ainda a recebia. Este emprego não era apenas uma oportunidade, era um milagre que ela não podia desperdiçar. Às 7:20 da manhã seguinte, Isabela já estava em sua mesa, checando e-mails e organizando a agenda. Havia chegado uma hora mais cedo, determinada a causar uma primeira impressão impecável. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque discreto. Uma maquiagem leve realçava seus traços naturais. E ela escolhera seu melhor conjunto. Uma blusa branca e saia cinza que emprestara de uma antiga colega de faculdade. O elevador executivo abriu com um som quase inaudível. Gabriel Montes surgiu como uma tempestade controlada. Alto,
ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno azul marinho italiano, cabelos negros impecavelmente penteados para trás. Mas foram seus olhos que a pegaram desprevenida, verdes como esmeraldas lapidadas, intensos demais, como se conseguissem enxergar através das pessoas. Ele caminhou em direção à sua sala sem olhar para nenhum lado, mas quando passou pela mesa de Isabela, algo o fez diminuir o passo por uma fração de segundo. Seus olhos encontraram os dela por um instante que pareceu eterno, e ela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. "Bom dia, Sr. Montes", murmurou ela, levantando-se. Automaticamente. "Seu café está pronto e os documentos da reunião das 9 estão organizados em ordem de prioridade." Gabriel parou completamente. Estudou seu rosto com uma intensidade que a fez corar, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Ela baixou os olhos, intimidada pela força daquele olhar penetrante. "Você é nova", disse ele, e sua voz era mais grave do que Isabela imaginara. Carregava uma autoridade natural, que fazia qualquer um querer obedecer instantaneamente. "Sim, senhor. Isabela Martinez. Comecei ontem." Ele pegou a xícara de café das mãos dela, e por um momento seus dedos se tocaram. Isabela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço, e teve certeza de que ele também sentira, porque seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Temperatura perfeita", comentou após provar o café, e havia algo que poderia ser interpretado como aprovação em sua voz. "E os documentos estão mesmo organizados." Interessante. Durante os dias seguintes, Isabela se esforçou para se tornar invisível. Chegava cedo, saía tarde, executava cada tarefa com perfeição silenciosa. Aprendera rapidamente que Gabriel Montes era um homem de poucas palavras e muitas expectativas. Ele não tolerava erros, atrasos ou qualquer tipo de ineficiência, mas havia momentos estranhos. Momentos em que ela sentia os olhos dele sobre si quando achava que ele não estava olhando. Quando ele passava por sua mesa, sempre diminuía o passo, como se estivesse absorvendo detalhes que ela não conseguia identificar. Uma vez, ela o flagrou observando suas mãos enquanto ela digitava, uma expressão indecifrável em seu rosto. Na sexta-feira da sua primeira semana, Isabela trabalhava até mais tarde organizando os arquivos do mês quando ouviu passos no corredor. Seu coração acelerou. Todos os funcionários já haviam ido embora e ela pensara que estava sozinha no andar. Gabriel apareceu na entrada do salão principal, gravata desfeita, mangas da camisa arregaçadas. Parecia cansado, mais humano do que ela jamais o vira. Quando a viu ali, algo mudou em sua expressão. "Ainda está aqui", disse, aproximando-se de sua mesa. "São quase 9 da noite. Queria deixar tudo organizado para segunda-feira, senhor." "Montes." Isabela tentou manter a voz firme, mas a proximidade dele a deixava nervosa. Conseguia sentir seu perfume masculino, uma mistura sofisticada que a fazia pensar em coisas que uma secretária profissional não deveria pensar sobre seu chefe. "Gabriel", disse ele de repente, surpreendendo-a. "Quando estivermos sozinhos, pode me chamar pelo nome." Isabela levantou os olhos, encontrando aquele olhar verde intenso, fixo no seu. Havia algo diferente ali, uma vulnerabilidade que ela nunca esperaria ver no homem mais poderoso do país. "Você é diferente das outras", continuou ele, sua voz mais baixa, quase íntima. "Não tenta impressionar, não fala demais, não finge ser alguém que não é. Por quê?" A pergunta a pegou desprevenida. Como explicar que, quando se tem muito pouco, aprender a ser invisível vira uma questão de sobrevivência? Como contar que ela crescera sendo ignorada, esquecida, sempre escolhida por último? "Talvez porque eu saiba qual é o meu lugar", respondeu, honestamente, baixando o olhar para as mãos. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então fez algo completamente inesperado. Sentou-se na beirada de sua mesa,
ficando perigosamente próximo dela. E se eu dissesse que seu lugar talvez não seja onde você pensa que é? As palavras de Gabriel ecoaram na mente de Isabela durante todo o fim de semana. E se eu dissesse que seu lugar talvez não seja onde você pensa que é? O tom grave, a intensidade daqueles olhos verdes, a proximidade perigosa quando ele se sentara na beirada de sua mesa. Cada detalhe estava gravado em sua memória como fogo em metal. Segunda-feira chegou carregada de uma tensão elétrica que parecia pulsar no ar. Isabela se vestiu com ainda mais cuidado, escolhendo uma blusa de seda azul marinho que realçava a cor dos seus olhos castanhos. Não que quisesse impressionar ninguém, claro. Era apenas profissionalismo. Gabriel chegou pontualmente às 7:30, como sempre. Mas desta vez, quando passou por sua mesa, não apenas diminuiu o passo, parou completamente. Seus dedos tamborilaram uma vez sobre o tampo de vidro, um gesto quase imperceptível, que ela aprendeu a reconhecer como sinal de que algo ocupava sua mente. Bom dia, Isabela. Sua voz soou diferente, mais suave, quase carinhosa. O uso do seu nome próprio, ao invés do formal Senhorita Martinez, fez seu estômago dar uma cambalhota. Bom dia, Gabriel, respondeu ela, testando o nome nos lábios. Soou íntimo demais, perigoso demais. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. Por um segundo, Gabriel Montes não era o CEO implacável. Era apenas um homem, achando graça na timidez dela. A manhã transcorreu numa dança silenciosa, de olhares furtivos e pequenos gestos carregados de significado. Quando Isabela levou documentos para ele assinar, Gabriel demorou mais tempo do que necessário folheando as páginas, como se quisesse prolongar sua presença na sala. Quando ela organizava arquivos próxima à sua mesa, podia sentir os olhos dele queimando em suas costas. Então aconteceu. Eram 2 da tarde, quando Isabela tentava alcançar uma pasta na prateleira mais alta do arquivo. Esticou-se na ponta dos pés, equilibrando-se precariamente na cadeira que havia puxado para se apoiar. A pasta estava quase ao seu alcance quando ouviu a voz grave atrás de si. Cuidado! O susto a fez perder o equilíbrio. A cadeira oscilou. Perigosamente, a pasta escorregou de suas mãos e dezenas de documentos importantes voaram pelo ar como confete caótico. Isabela fechou os olhos, preparando-se para a queda inevitável e a humilhação que viria depois. Mas a queda nunca veio. Braços fortes a envolveram pela cintura, puxando-a contra um peito sólido. O perfume masculino a envolveu como uma nuvem quente, e por um momento ela se permitiu derreter contra aquele abraço protetor. Podia sentir o coração dele batendo forte contra suas costas, um ritmo acelerado que espelhava o seu próprio. Você está bem? Gabriel murmurou contra seu ouvido, e sua respiração quente arrepiou cada fibra do seu ser. Isabela assentiu, não confiando na própria voz. Mas quando tentou se afastar, os braços dele se apertaram ligeiramente, como se ele não quisesse deixá-la ir. Os documentos, ela sussurrou, finalmente encontrando palavras. Eu baguncei tudo. Os contratos da fusão com a empresa alemã, os relatórios trimestrais. Documentos podem ser reorganizados, disse Gabriel, virando-a gentilmente para encará-lo. Suas mãos permaneceram em sua cintura, queimando através do tecido da blusa. Você não pode. O mundo pareceu parar. Ali, rodeados por papéis espalhados pelo chão, seus olhos se encontraram e Isabela viu algo que a fez tremer. Desejo. Puro, primitivo, avassalador. Eu preciso juntar isso, murmurou ela, tentando se concentrar em qualquer coisa que não fosse a proximidade devastadora dele. Gabriel a soltou relutantemente, mas quando ela se ajoelhou para começar a recolher os papéis, ele se ajoelhou ao lado dela.
Suas mãos se moviam eficientemente, organizando documentos por categoria, mas Isabela mal conseguia se concentrar. Estava hipnotizada pela graciosidade de seus movimentos, pela forma como seus dedos longos manuseavam cada papel com cuidado, meticuloso. Você não precisa fazer isso, disse ela mortificada. É meu trabalho, minha responsabilidade. Talvez eu queira fazer, replicou ele, levantando os olhos para encontrar os dela. Talvez eu goste de estar aqui, no chão, bagunçado e imperfeito. É mais real do que qualquer reunião de diretoria. Eles continuaram recolhendo os papéis em silêncio carregado de eletricidade. Foi quando suas mãos se encontraram sobre o mesmo documento que tudo mudou definitivamente. O toque foi acidental. Dedos roçando dedos sobre o papel amassado. Mas ao invés de se afastarem, ambos congelaram. Gabriel entrelaçou seus dedos nos dela e Isabela sentiu como se uma corrente de alta voltagem percorresse todo o seu corpo. Isabela, ele disse seu nome como uma oração, como se fosse a palavra mais preciosa do mundo. Ela levantou os olhos, perdendo-se no mar verde intenso que a observava com uma fome que a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Podia ver a luta interna refletida em seu rosto, o executivo controlado brigando com o homem que desejava. Não devíamos, sussurrou ela, mas sua voz soou mais como súplica do que protesto. Não, concordou ele, aproximando o rosto do dela. Definitivamente, não devíamos, mas seus lábios estavam a centímetros dos dela, sua respiração misturando-se com a sua, criando um espaço íntimo que era só deles. Isabela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Podia ver as pequenas linhas de expressão ao redor. De seus olhos, podia contar cada cílio escuro. O momento se esticou como elástico, prestes a estourar. Tudo que ela precisava fazer era inclinar-se ligeiramente para a frente, e seus lábios se encontrariam. Tudo que ele precisava fazer era fechar a distância microscópica entre eles. Então, a porta se abriu. Gabriel, os investidores japoneses chegaram mais cedo e... Helena Vasconcelos parou abruptamente na entrada, seus olhos registrando a cena. Gabriel e Isabela, ajoelhados no chão, mãos entrelaçadas, rostos perigosamente próximos, papéis espalhados ao redor como evidência de intimidade. O spell se quebrou instantaneamente. Gabriel se levantou com a agilidade de um felino, alisando o terno e recuperando sua máscara de executivo implacável em questão de segundos. Isabela permaneceu no chão por um momento a mais, tremendo com a adrenalina do quase beijo e o terror de ter sido flagrada. Os documentos caíram, disse Gabriel com voz perfeitamente controlada, como se nada tivesse acontecido. Estava ajudando a reorganizar. Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente depilada, mas seu sorriso não vacilou. Claro, os japoneses estão na sala de reuniões principal. Querem rever os números da proposta antes da apresentação oficial. 5 minutos, respondeu Gabriel, dirigindo-se à porta. Mas antes de sair, virou-se para Isabela uma última vez. Termine de organizar isso. E da próxima vez peça ajuda antes de subir em cadeiras. A preocupação genuína em sua voz a fez derreter por dentro. Quando ele saiu, seguido pelo olhar especulativo de Helena, Isabela permaneceu sozinha com os papéis e com o coração disparado. Suas mãos ainda tremiam quando terminou de arquivar os últimos documentos. Podia sentir o fantasma do toque dele em seus dedos. Podia ainda sentir seu perfume no ar. O que havia acontecido ali não era apenas atração física, era algo muito mais perigoso, muito mais real. Pela primeira vez em sua vida, Isabela Martinez tinha sido vista, realmente vista. E a intensidade daquele olhar verde a assustava tanto quanto a fazia se sentir viva. O resto da tarde passou num borrão de tarefas mecânicas, enquanto sua mente revivia cada segundo daqueles momentos no chão.
Quando Gabriel retornou da reunião, 3 horas depois, ele não a olhou nos olhos. Manteve uma distância profissional, falou apenas o necessário, comportou-se como o CEO distante que sempre fora. Mas Isabela não se deixou enganar. Vira a verdade naqueles olhos verdes, sentira na intensidade de seu toque. Gabriel Montes a desejava tanto quanto ela o desejava, e isso era mais perigoso do que qualquer documento perdido ou qualquer olhar especulativo de Helena Vasconcelos, porque agora ela sabia que não era invisível, e não fazia ideia do que fazer com essa informação. Devastadora. 3 semanas se passaram desde o incidente dos documentos e Isabela sentia como se estivesse caminhando sobre vidro. Gabriel havia se tornado ainda mais distante, mais frio, quase cruel em sua indiferença profissional. Reuniões eram conduzidas sem um único olhar em sua direção. Instruções eram dadas através de e-mails secos, mesmo quando ela estava a poucos metros de distância. Mas havia momentos, fragmentos de segundos, quando ela o flagrava, observando-a através do vidro de sua sala, uma expressão torturada estampada em seu rosto antes de ele desviar rapidamente o olhar. Quando suas mãos se tocavam acidentalmente durante a entrega de documentos, ela sentia a queimadura familiar percorrer sua pele. Via as pupilas dele se dilatarem antes que ele se afastasse, como se ela fosse veneno. A guerra silenciosa estava destroçando ambos por dentro. Isabela havia perdido peso. Círculos escuros adornavam seus olhos apesar da maquiagem cuidadosa. O apartamento que finalmente conseguira alugar com o primeiro salário era pequeno demais, vazio demais, frio demais. Passava as noites em claro, relembrando o calor dos braços dele ao redor de sua cintura, a proximidade devastadora de seus lábios quase tocando os seus. Na quinta-feira, tudo desmoronou. Isabela trabalhava até tarde novamente, mas desta vez não por dedicação, por desespero. Sua senhoria havia aparecido pela manhã, exigindo 3 meses de aluguel atrasado, dinheiro, que ela simplesmente não possuía. O salário de secretária, por mais generoso que fosse para seus padrões, mal cobria suas necessidades básicas depois de meses desempregada e dívidas acumuladas. Sentada em sua mesa às 9 da noite, com o prédio vazio e silencioso ao redor, Isabela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Havia perdido a conta de quantas vezes recomeçara do zero, quantas vezes a vida a havia empurrado para baixo no momento em que ela começava a acreditar que as coisas poderiam melhorar. Chutou os sapatos para baixo da mesa, deixando os pés descalços encontrarem o alívio do chão frio. Suas meias calças estavam rasgadas, um luxo que não podia se permitir substituir. Soltou os cabelos do coque apertado, massageando o couro cabeludo dolorido. Por um momento, permitiu-se ser apenas humana, apenas uma mulher de 26 anos, cansada, sozinha e assustada. Foi quando ouviu os passos. Isabela congelou, limpando rapidamente as lágrimas com as costas das mãos. Nenhum segurança fazia rondas neste andar a essa hora. Nenhum funcionário tinha acesso depois das 8 da noite sem autorização especial. Gabriel emergiu das sombras do corredor como uma aparição. Ainda vestia o terno impecável, mas a gravata havia desaparecido. Os 2 primeiros botões da camisa estavam abertos, revelando um vislumbre da pele bronzeada por baixo. Seus cabelos, normalmente perfeitamente penteados, mostravam sinais de que ele havia passado as mãos por eles repetidas vezes. Quando seus olhos encontraram os dela, tudo parou. Isabela tentou se recompor rapidamente, calçando os sapatos de volta, tentando prender os cabelos numa aparência mais profissional. Mas Gabriel não disse nada. Apenas a observou com uma intensidade que a fez se sentir completamente nua,
como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas, todas as suas mentiras cuidadosamente construídas. Você está chorando, disse ele finalmente, e sua voz soou mais rouca que o normal. Não, eu... Isabela começou a mentir, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele começou a caminhar em sua direção. Gabriel se movia como um predador, cada passo deliberado e controlado, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes, como se suas próprias defesas estivessem se desmoronando. Por favor, não minta para mim, disse ele, parando a poucos metros de sua mesa. Não agora. O agora carregava peso, implicações que Isabela não sabia como interpretar. Havia urgência em sua voz, desespero mal contido que espelhava o seu próprio. Eu estava apenas organizando os arquivos, murmurou ela, evitando seu olhar penetrante. Gabriel deu mais 2 passos, agora tão próximo que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Podia ver cada detalhe de seu rosto, a linha forte da mandíbula, as pequenas rugas de concentração ao redor dos olhos, a cicatriz quase imperceptível na sobrancelha esquerda. Isabela. Seu nome soou como uma caricia quando ele o pronunciou. Olhe para mim. Ela obedeceu contra sua melhor capacidade de julgamento, levantando os olhos castanhos para encontrar os verdes dele. O que viu ali a fez tremer. Desejo puro, misturado com algo muito mais perigoso. Ternura, cuidado, possessividade. Agora me diga a verdade, pediu ele, sua voz baixa e hipnótica. Por que está chorando? As defesas de Isabela se estilhaçaram como vidro sob pressão. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a solidão, talvez fosse simplesmente a intensidade daqueles olhos verdes que pareciam ver direto através de sua alma. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Vou perder meu apartamento, sussurrou ela, e sua voz soou quebrada mesmo aos seus próprios ouvidos. Devo 3 meses de aluguel. A senhoria vai me despejar amanhã se eu não conseguir o dinheiro. Gabriel ficou completamente imóvel por um momento, processando suas palavras. Então, algo mudou em sua expressão. A máscara do executivo frio desapareceu completamente, substituída por uma fúria controlada que a fez recuar instintivamente. Quanto? Perguntou ele, sua voz perigosamente baixa. Gabriel, eu não posso aceitar. Quanto? Repetiu ele, mais firme desta vez. 4.000 reais, admitiu ela relutantemente. Mas eu vou encontrar uma solução. Sempre encontro. Não precisa... Você sempre encontra? Gabriel interrompeu e havia algo devastadoramente triste em sua voz. Quantas vezes já encontrou uma solução, Isabela? Quantas vezes já dormiu com fome para pagar contas? Quantas vezes já fingiu que estava bem quando seu mundo estava desmoronando? As perguntas a atingiram como socos no estômago. Como ele sabia? Como podia ver através dela com tanta clareza quando ela havia passado anos aperfeiçoando a arte de ser invisível? Por que isso importa para você? Perguntou ela, sua própria voz se tornando defensiva. Sou apenas sua secretária. Apenas mais uma funcionária que pode ser substituída amanhã. Gabriel se aproximou ainda mais, agora tão perto que ela precisou inclinar a cabeça para trás para continuar olhando em seus olhos. Podia sentir a respiração dele acariciando seu rosto, podia ver as pequenas partículas douradas em seus íris verdes. Apenas sua secretária, repetiu ele, e havia algo perigoso em seu tom. É isso que você acha que é para mim? Isabela não conseguiu responder. Não conseguia nem respirar direito com ele tão próximo, com a intensidade de sua presença dominando todos os seus sentidos. Gabriel levantou a mão lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento.
Seus dedos tocaram gentilmente seu rosto, traçando a linha de uma lágrima que ela nem havia percebido que estava caindo. Você não faz ideia, faz? Murmurou ele, seu polegar acariciando sua bochecha com uma ternura que a fez tremer. Não faz ideia do que faz comigo. Gabriel. Ela suspirou seu nome como uma oração, fechando os olhos involuntariamente sob sua carícia. Há 3 semanas que não durmo direito, confessou ele, sua voz rouca de emoção contida. Há 3 semanas que não consigo me concentrar em nada que não seja você. Há 3 semanas que brigo comigo mesmo para não cruzar essa linha. Isabela abriu os olhos, encontrando-o, observando-a com uma vulnerabilidade que partiu seu coração em pedaços. O homem mais poderoso do país estava se despindo emocionalmente diante dela, oferecendo sua alma numa bandeja de prata. Que linha! Sussurrou ela, embora já soubesse a resposta. Em resposta, Gabriel deslizou sua mão da bochecha dela para a nuca, entrelaçando os dedos em seus cabelos soltos. Puxou-a gentilmente para mais perto, até que seus corpos estivessem quase se tocando, até que ela pudesse sentir o calor de seu peito através das camadas de roupa. A linha entre ser seu chefe... Ele pausou, seus lábios tão próximos dos dela que Isabela podia senti-los se movendo enquanto ele falava, e ser o homem que não consegue tirá-la da cabeça. O mundo ao redor deles desapareceu. O escritório, vazio, as responsabilidades profissionais, as diferenças de classe social, nada disso importava. Existiam apenas eles dois, suspensos neste momento de verdade absoluta. Gabriel, ela sussurrou novamente, e desta vez seu nome soou como rendição. Ele inclinou a cabeça, fechando os olhos, preparando-se para cruzar definitivamente a linha que havia traçado entre eles. Isabela segurou a respiração, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Mas então, Gabriel parou. Abriu os olhos, estudando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Sua respiração estava irregular, suas pupilas dilatadas de desejo, mas havia também medo ali, medo do que aconteceria uma vez que cruzassem essa linha. Me diga para parar, pediu ele, sua voz áspera de necessidade contida. Me diga para... voltar para minha sala e fingir que isso nunca aconteceu. Isabela o olhou nos olhos, vendo a batalha épica que travava consigo mesmo, vendo o homem por trás da máscara, o coração vulnerável por trás da armadura empresarial. E se eu não quiser que você pare? Murmurou ela, finalmente encontrando coragem para admitir a verdade que a consumia há semanas. Gabriel fechou os olhos novamente, como se suas palavras fossem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Então Deus nos ajude, sussurrou ele, contra seus lábios, porque eu não vou conseguir resistir por muito mais tempo. Por um momento eterno, eles permaneceram suspensos naquele limiar perigoso. Gabriel com a mão entrelaçada nos cabelos dela, Isabela com os lábios entreabertos, esperando o inevitável. O ar entre eles vibrava com eletricidade pura, cada respiração carregada de promessas não ditas e desejos confessados. Foi Isabela quem quebrou o spell, não conseguindo mais suportar a tortura doce da antecipação. Gabriel, sussurrou ela, e seu nome soou como uma súplica desesperada. Eu não tenho mais nada a perder. As palavras a atingiram enquanto as pronunciava, revelando uma verdade devastadora. Sem família, sem casa própria, sem segurança financeira. Que diferença faria se ela cruzasse mais esta linha? Pela primeira vez na vida, alguém a olhava como se ela fosse preciosa. Alguém a tocava como se ela pudesse quebrar. Você tem tudo a perder, replicou Gabriel, mas suas palavras contradiziam suas ações quando seus dedos acariciaram a base de seu pescoço, enviando arrepios por toda sua espinha. Seu emprego, sua reputação, sua paz. Que paz?
interrompeu ela, finalmente permitindo que toda sua vulnerabilidade transbordasse. Você acha que tenho paz? Acordo pensando em você, durmo sonhando com você, passo o dia inteiro fingindo que não me importo quando você me ignora, quando age como se eu fosse transparente. Gabriel fechou os olhos, como se suas palavras fossem fisicamente dolorosas de ouvir. Você não entende, murmurou ele, sua voz carregada de uma angústia que ela não compreendia. Eu não posso te dar o que você merece. Não posso te dar segurança, estabilidade. Quem disse que é isso que eu quero? Isabela ergueu as mãos, posicionando-as no peito dele sobre a camisa de seda. Podia sentir seu coração disparado sob suas palmas, prova de que ele estava tão afetado quanto ela. Talvez eu só queira isto, este momento, esta verdade entre nós. Gabriel abriu os olhos. E o que ela viu ali a fez tremer. Fome, necessidade e algo muito mais perigoso. Ternura absoluta misturada com uma proteção feroz que a fez se sentir como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Você não sabe o que está pedindo, disse ele, mas sua resistência estava se desmoronando. Ela podia ver na tensão de sua mandíbula, na forma como seus dedos se contraíam contra sua nuca. Então me mostre, desafiou ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Me mostre o que estou pedindo. Algo se quebrou definitivamente dentro dele com essas palavras. Gabriel emitiu um som baixo e gutural, meio gemido, meio rendição. Num movimento fluido, segurou-a pela cintura e a puxou contra seu corpo, ao mesmo tempo em que a empurrava suavemente até que suas costas encontrassem a parede de vidro de sua sala. Isabela. Ele murmurou seu nome como uma oração contra seus lábios, suas mãos enquadrando seu rosto com uma reverência que a fez derreter. Você vai ser minha ruína. E você vai ser minha salvação, sussurrou ela de volta, e foi então que ele finalmente cedeu. O beijo foi devastador. Gabriel a beijou como um homem morrendo de sede que finalmente encontrara água. Seus lábios se moviam contra os dela com uma fome desesperada, anos de controle e negação explodindo numa libertação que os deixou ambos tontos. Isabela derreteu contra ele, seus braços se enroscando ao redor de seu pescoço, puxando-o ainda mais próximo. Nunca havia sido beijada assim, como se fosse essencial para a sobrevivência dele, como se ele estivesse tentando imprimir sua alma na dela através daquele contato. Gabriel a pressionou mais firmemente contra a parede, seu corpo cobrindo-o dela completamente. Uma de suas mãos permaneceu em seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha com ternura contrastante com a paixão feroz de seus lábios. A outra deslizou para sua cintura, puxando-a ainda mais contra ele. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Gabriel encostou a testa na dela, seus olhos fechados, sua respiração irregular, acariciando seu rosto. Eu prometi a mim mesmo que não faria isso, confessou ele, sua voz rouca e quebrada. Prometi que te protegeria de mim. Talvez eu não precise de proteção, murmurou Isabela, suas mãos brincando com os cabelos na nuca dele. Talvez eu precise de você. Gabriel abriu os olhos, estudando seu rosto com uma intensidade que a fez corar. Havia tanta emoção naquele olhar verde. Desejo, ternura, medo, esperança. Você não sabe nada sobre mim, disse ele, mas não se afastou. Se alguma coisa pareceu se inclinar ainda mais contra ela. Não sabe do que sou capaz. Sei que você trabalha até tarde porque não quer ir para casa, para um apartamento vazio, disse ela suavemente, surpreendendo-o com sua percepção. Sei que você se culpa por coisas que não são sua responsabilidade. Sei que você tenta manter todo mundo à distância porque tem medo de machucá-los. Gabriel ficou completamente imóvel, como se ela tivesse acabado de revelar seus segredos mais profundos. Como você... começou ele, mas não terminou a pergunta. Porque eu faço a mesma coisa, admitiu Isabela.
passo a vida inteira tentando ser invisível porque é mais seguro do que arriscar ser rejeitada. Mas com você, eu não consigo me esconder. Algo mudou no rosto de Gabriel com essas palavras. A vulnerabilidade que ele tentava tanto esconder finalmente veio à tona, crua e devastadora. Você é a única coisa verdadeira na minha vida, confessou ele, ecoando as palavras da estrutura original, mas carregando-as de uma emoção que as tornava completamente novas. Em um mundo cheio de mentiras e interesses, você é a única que me olha e não vê oportunidade. Vê apenas eu. Lágrimas picaram os olhos de Isabela. Nunca havia imaginado que pudesse afetar alguém assim, muito menos um homem como Gabriel Montes. E você é a primeira pessoa que me faz sentir como se eu importasse, sussurrou ela de volta. Como se eu fosse mais do que apenas sobrevivente. Gabriel curvou-se novamente, mas desta vez o beijo foi diferente. Mais lento, mais profundo, carregado de uma emoção que transcendia desejo físico. Era reconhecimento mútuo, duas almas feridas, encontrando cura uma na outra. Quando se separaram novamente, Gabriel descansou as mãos em ambos os lados de seu rosto, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Eu não posso prometer que será fácil, disse ele, sua voz carregada de honestidade brutal. Eu não posso prometer que não vou magoá-la sem querer, mas posso prometer que você nunca mais terá que enfrentar nada sozinha. Eu não preciso de promessas, replicou Isabela, cobrindo uma de suas mãos com a sua. Eu só preciso saber que isto é real. É mais real do que qualquer coisa que já senti na vida, garantiu ele, selando a confissão com outro beijo que a deixou sem ar. Eles permaneceram assim por longos minutos, perdidos um no outro, o mundo exterior completamente esquecido. Quando finalmente se separaram, Gabriel não se afastou. Continuou a segurá-la contra a parede, como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Amanhã tudo vai mudar, murmurou ele contra seus lábios. Eu sei, sussurrou ela de volta. Você tem certeza? Perguntou ele uma última vez, dando-lhe uma chance final de recuar. Em resposta, Isabela se ergueu na ponta dos pés e o beijou novamente, derramando toda a sua certeza, todo o seu desejo, toda a sua confiança naquele gesto. Quando se separaram, Gabriel sorriu. Um sorriso verdadeiro, vulnerável, que transformou completamente seu rosto. Então que comece nossa ruína, sussurrou ele. E Isabela sorriu de volta, sabendo que se eles estavam se dirigindo para a ruína, pelo menos não estariam sozinhos. Isabela acordou com o coração acelerado e um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em meses, havia dormido profundamente, embalada pela memória dos braços de Gabriel ao redor dela, do gosto de seus lábios, das palavras sussurradas que ainda ecoavam em sua mente como uma sinfonia doce. Sexta-feira amanhecia radiante e ela se arrumou com um cuidado especial. Escolheu um vestido burgundy que realçava sua silhueta, deixou os cabelos soltos em ondas naturais, caprichou na maquiagem. Não era vaidade, era celebração. Pela primeira vez na vida, alguém a havia escolhido. Chegou ao escritório 20 minutos mais cedo, preparou o café de Gabriel com ainda mais atenção, organizou sua mesa com flores frescas que comprara no caminho. O mundo parecia mais colorido, mais vivo, como se alguém tivesse ajustado o contraste da realidade. 7:30 chegou e passou. 8 horas. 8:30. Gabriel não apareceu. Às 9, Helena Vasconcelos surgiu com uma expressão severa que fez o estômago de Isabela se contrair de apreensão. Senhor Montes não virá hoje, anunciou ela friamente. Cancelou todas as reuniões. Você pode reorganizar a agenda para a próxima semana. Ele está bem? Perguntou Isabela, tentando manter a voz neutra apesar do pânico crescente. Helena a estudou com olhos calculistas.
Questões pessoais, nada que diga respeito à empresa. O dia se arrastou como uma eternidade. Isabela completou suas tarefas mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Onde estava Gabriel? Por que não havia dado notícias? Será que se arrependera do que acontecera entre eles? Segunda-feira, ausente novamente. Terça-feira, Helena informou que ele estava indisposto e trabalhando de casa. Quarta-feira, silêncio absoluto. A cada dia que passava, a confiança que Isabela havia construído se estilhaçava um pouco mais. As dúvidas a consumiam como ácido. Talvez ele tivesse percebido o erro que cometera. Talvez ela fosse apenas um momento de fraqueza que ele agora lamentava. Na quinta-feira, não aguentou mais. Esperou até o fim do expediente, quando o escritório esvaziou completamente. Então, reuniu toda a sua coragem e marcou o número pessoal de Gabriel que ele havia dado para emergências. A ligação foi direto para a caixa postal. Tentou novamente. Mesmo resultado. Foi quando decidiu fazer algo completamente fora de seu caráter. Seguiu o endereço residencial que encontrara em seus arquivos pessoais. O condomínio era um mundo à parte, luxuoso e intimidante. Portões de ferro forjado, jardins impecáveis, seguranças que a olharam com desconfiança quando ela mencionou o nome de Gabriel. Depois de 15 minutos de negociação e uma ligação para confirmar sua identidade como funcionária da empresa, finalmente a deixaram passar. O apartamento penthouse ocupava todo o último andar. Isabela tocou a campainha com o coração na garganta, sem saber o que diria se ele atendesse, o que faria se ele não atendesse. A porta se abriu, revelando Gabriel, mas não o Gabriel que ela conhecia. Estava pálido, magro demais, com círculos escuros profundos sob os olhos. Usava apenas uma camiseta cinza e calça de moletom. E quando a viu ali, sua expressão foi de choque total, seguido por algo que parecia pânico. Isabela, ele sussurrou, como se ela fosse uma miragem. O que está fazendo aqui? Você desapareceu. Disse ela simplesmente, estudando seu rosto com crescente preocupação. Estava preocupada. Gabriel fechou os olhos, encostando-se no batente da porta, como se precisasse de apoio para continuar de pé. Você não deveria ter vindo, murmurou ele, mas sua voz não carregava rejeição. Apenas uma tristeza profunda que a fez querer envolvê-lo em seus braços. Gabriel, o que está acontecendo? Perguntou ela, dando um passo à frente. Por que está se escondendo? Ele riu amargamente, um som sem humor que ecoou pelo corredor vazio. Escondendo? Repetiu ele. Não estou me escondendo. Isabela, estou protegendo você. Protegendo de quê? Em resposta, Gabriel abriu a porta completamente, permitindo que ela visse o interior do apartamento. O que Isabela encontrou a deixou sem ar. Frascos de remédios espalhados pela mesa de centro. Equipamentos médicos discretamente posicionados pelos cômodos. Um monitor cardíaco piscando silenciosamente no canto da sala. De mim, disse ele simplesmente. Isabela entrou devagar, processando o que estava vendo. Gabriel fechou a porta atrás dela e a observou enquanto ela absorvia a realidade de sua situação. Quanto tempo? Perguntou ela finalmente, sua voz apenas um sussurro. Cardiomiopatia dilatada, disse Gabriel, recitando o diagnóstico como se fossem números de uma planilha. Descobri há 3 anos. Os médicos disseram que com tratamento eu poderia ter mais 5, talvez 10 anos, sem tratamento. Ele deu de ombros com uma casualidade falsa que partiu o coração dela. Por isso você nunca se envolve com ninguém, compreendeu Isabela, as peças finalmente se encaixando. Por isso mantém todo mundo à distância. Não é justo, disse Gabriel, caminhando até a janela e ficando de costas para ela. Não, é justo me permitir amar alguém quando sei que vou deixá-la. A palavra amar ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão acidental.
Gabriel enrijeceu, percebendo o que havia revelado. Isabela se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. "E quem disse que a escolha é sua?" perguntou ela suavemente. Gabriel virou-se bruscamente para encará-la. "Como assim? Quem disse que você tem o direito de decidir o que é melhor para mim?" continuou ela, parando a poucos metros dele. "Quem disse que você pode escolher me proteger da verdade, ao invés de me dar a chance de escolher ficar?" "Isabela", começou ele, mas ela o interrompeu. "Você acha que eu não sei o que é perda?" perguntou ela, sua voz se tornando mais forte. "Acha que eu não sei o que é amar alguém sabendo que pode perdê-lo? Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Acidente de carro. Num segundo eles estavam lá. No próximo, desapareceram." Gabriel a olhou com uma expressão de surpresa. "E dor. Eu aprendi cedo que nada na vida é garantido", continuou Isabela. "Que o amor não vem com promessas de para sempre. Mas isso não significa que devemos evitá-lo." "É diferente", protestou Gabriel. "Você não entende? Então me explique", desafiou ela, dando mais um passo à frente. "Me explique como é mais fácil viver sabendo que você escolheu jogar fora a única coisa real que já sentiu por medo de um futuro incerto." Gabriel passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando consigo mesmo. "Tive um episódio", admitiu finalmente. "Na sexta-feira, depois que você foi embora. Meu coração quase parou. Passei 3 dias no hospital." Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Gabriel, você vê?" disse ele amargamente. "Isto é o que você estaria assinando. Corridas para o hospital, noites sem dormir, me ver definhar aos poucos até... Até o quê?" interrompeu ela. "Até você morrer? E daí? Todo mundo morre, Gabriel. A diferença é que você está escolhendo morrer sozinho." Suas palavras o atingiram como um tapa. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto com uma expressão de guerra interna. "Por que você faria isso?" perguntou ele finalmente. "Por que escolheria isso?" Isabela deu o último passo que os separava, colocando as mãos no rosto dele, como ele havia feito com ela naquela noite no escritório. "Porque prefiro ter você por um dia, 1 ano ou 5 anos, do que viver o resto da minha vida me perguntando, 'E se?'" disse ela, olhando diretamente em seus olhos. "Porque você me fez sentir viva pela primeira vez, e não vou deixar você tirar isso de mim por medo." Gabriel fechou os olhos, inclinando-se para o toque dela como uma flor em direção ao sol. "Você vai sofrer", sussurrou ele. "Eu já estou sofrendo", replicou ela. "Sofro cada dia que você não está lá. Cada dia que você escolhe nos proteger ao invés de nos deixar ser felizes." Gabriel abriu os olhos e ela viu lágrimas brilhando ali. Lágrimas que ele havia guardado por anos de solidão autoimposta. "Se eu não for forte o suficiente?" perguntou ele. "E se eu desmoronar? Então eu serei forte por nós dois", prometeu Isabela. "Mas não me peça para desistir antes mesmo de tentarmos." Gabriel a puxou para seus braços então, abraçando-a com uma força desesperada, como se ela fosse a única coisa mantendo-o ancorado ao mundo. "Eu estava com tanto medo", confessou ele contra seus cabelos. "Tanto medo de te amar e te perder. E eu estava com medo de te perder sem nunca ter te amado", sussurrou ela de volta. Eles se abraçaram por longos minutos. 2 almas feridas encontrando cura uma na outra, escolhendo o amor apesar do medo, escolhendo viver apesar da incerteza. Quando finalmente se separaram, Gabriel segurou seu rosto novamente, estudando cada detalhe, como se quisesse memorizá-la. "Ainda não é tarde para você sair correndo", ofereceu ele, mas havia esperança em sua voz agora. "Tarde demais", disse Isabela, sorrindo através das lágrimas. "Você já me conquistou, Gabriel Montes. Agora vai ter que me aguentar." Ele sorriu. Então, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via em uma semana,
e a beijou com toda a gratidão e amor que havia guardado em seu coração ferido. 3 semanas se passaram desde a confissão no apartamento de Gabriel, e Isabela vivia numa montanha-russa emocional que a deixava exausta e eufórica ao mesmo tempo. Durante o dia, eles mantinham a fachada profissional perfeita. Ela, a secretária, discreta, ele, o CEO intocável. Mas quando o escritório esvaziava, quando as luzes se apagavam e o mundo exterior desaparecia, eles se transformavam em algo completamente diferente. Gabriel a beijava contra as portas de elevadores. Sussurrava declarações que a faziam derreter nos corredores vazios. Roubava momentos de intimidade entre reuniões. Suas mãos encontravam as dela sob a mesa durante ligações importantes. Seus olhos procuravam os dela através do vidro de sua sala, com uma intensidade que a fazia perder a concentração. Você não é minha funcionária, ele havia murmurado na noite anterior, com ela deitada em seus braços no sofá de seu escritório, após uma sessão de trabalho que havia se transformado em algo muito mais íntimo. Você é minha paz. Mas a paz era frágil, e ambos sabiam disso. Durante o expediente, Gabriel se forçava a manter a máscara fria. Falava com ela apenas o necessário. Tratava-a com a mesma indiferença educada que dispensava aos outros funcionários. Isabela entendia as razões. Proteger ambos de fofocas, manter a respeitabilidade profissional, evitar complicações. Mas isso não tornava mais fácil suportar os olhares vazios, as respostas monossilábicas, a sensação de que ela havia imaginado toda a intimidade entre eles. Era quinta-feira quando tudo começou a desmoronar. Isabela estava organizando arquivos quando escutou vozes exaltadas vindas da sala de Gabriel. Uma discussão acalorada que fez seu sangue gelar quando reconheceu a segunda voz. Feminina, aristocrática, carregada de uma autoridade que vinha de anos de privilégio. Valentina Almeida Santos, a ex-noiva de Gabriel. Isabela havia pesquisado sobre ela obsessivamente nas primeiras semanas de trabalho, fascinada e intimidada pela mulher que uma vez havia conquistado o coração do homem mais cobiçado do país. Herdeira de uma família tradicional, formada em universidades europeias, com contatos em todas as esferas do poder, tudo que Isabela jamais seria. Você não pode estar falando sério, Gabriel. A voz de Valentina atravessava as paredes com clareza cristalina. Depois de tudo que construímos juntos, você vai jogar fora por causa de uma secretariazinha qualquer. O coração de Isabela parou. Eles estavam falando sobre ela. Minha vida pessoal não é mais sua preocupação, Val, respondeu Gabriel. Sua voz controlada, mas tensa. Terminamos há 2 anos. Você fez sua escolha. E você está fazendo a sua agora. Muito bem. A risada de Valentina era cortante como lâmina. Espero que ela valha a pena, porque acabei de sair de um almoço muito interessante com Rodrigo Mendes. Isabela conhecia esse nome. Rodrigo Mendes era o principal concorrente de Gabriel, CEO de uma empresa rival que há anos tentava derrubar a Montes Corporation. O que você fez? A voz de Gabriel mudou completamente, tornando-se perigosa. Nada ainda, Valentina respondeu com uma doçura venenosa. Mas as fotos que recebi ontem são muito esclarecedoras. Vocês dois saindo do mesmo hotel, ela com aquele olhar de cachorrinho apaixonado, você a tocando como se ela fosse feita de cristal. Muito romântico, devo admitir. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu o mundo girar ao redor dela. Alguém os havia fotografado. Sua privacidade, seu momento precioso de intimidade, havia sido violado e transformado em arma. Quanto você quer? A voz de Gabriel estava gelada. Eu não quero dinheiro, querido. Valentina riu novamente. Quero você de volta. Quero nosso noivado reestabelecido.
Quero o que era meu por direito. Isso jamais vai acontecer. Então que pena, porque amanhã essas fotos estarão em todas as colunas sociais do país. A secretária gananciosa que seduziu o patrão, o CEO que perdeu o juízo por um rosto bonito. Você sabe como essas histórias terminam, Gabriel. Ela será destruída publicamente e você será um objeto de chacota. Isabela se levantou da cadeira com as pernas trêmulas, precisando se afastar antes que ouvisse mais. Mas quando se virou para ir embora, esbarrou numa pilha de arquivos, derrubando tudo no chão com um estrondo que ecoou pelo andar silencioso. O barulho cessou instantaneamente na sala de Gabriel. Segundos depois, a porta se abriu e Valentina Almeida Santos emergiu, como uma tempestade elegante. Alta, loira platinada, vestida com um conjunto Chanel que custava mais que o salário anual de Isabela. Seus olhos azuis gelados vasculharam o ambiente até encontrarem Isabela ajoelhada no chão, tentando desesperadamente recolher os papéis espalhados. "Ah!" disse Valentina, sua voz destilando veneno disfarçado de simpatia. "A famosa Isabela Martinez." Isabela se ergueu lentamente, forçando-se a manter a dignidade apesar do terremoto interno que a sacudia. De perto, Valentina era ainda mais intimidante. Perfeita demais, polida demais, pertencente a um mundo que Isabela nem sabia que existia. "Senhora Almeida Santos", murmurou Isabela, tentando manter a voz firme. "Oh, não precisa de formalidades." Valentina sorriu, mas não havia calor algum na expressão. "Afinal, somos praticamente íntimas, não é? Dividindo o mesmo homem." "Val!" Gabriel apareceu na porta, sua expressão furiosa. "Chega!" "Relaxe, querido." Valentina acenou displicentemente. "Estava apenas conhecendo sua assistente. Muito jovem, muito inocente. Tenho certeza de que ela não faz ideia do que está se metendo." Os olhos azuis de Valentina se fixaram nos de Isabela com uma crueldade calculada. "Você sabe quantas como você já passaram pela vida dele, querida?" perguntou ela, sua voz doce como mel envenenado. "Secretárias, assistentes, funcionárias, sempre alguém vulnerável, sempre alguém que confunde gratidão com amor." "Pare agora." Gabriel deu um passo à frente, mas Valentina continuou. "Implacável. Ele sempre volta para mim, sabe? Sempre. Porque no final, pessoas como nós ficamos com pessoas como nós. É a ordem natural das coisas." Isabela sentiu cada palavra como um golpe físico, mas se forçou a permanecer ereta, a manter o olhar firme nos olhos gelados de Valentina. "Talvez", disse ela finalmente, surpreendendo ambos com a firmeza de sua voz. "Mas dessa vez, ele escolheu ficar comigo, e isso deve doer muito, porque senão você não estaria aqui fazendo ameaças." O sorriso de Valentina falhou por uma fração de segundo, revelando a fúria que fervia por baixo da máscara de superioridade. "Que espirituosa", murmurou ela. "Vamos ver se você mantém essa atitude quando sua reputação estiver em frangalhos, Valentina." Gabriel se posicionou entre as duas mulheres, sua voz carregada de uma ameaça gelada. "Você tem 5 segundos para sair deste prédio antes que eu chame a segurança." Valentina riu, um som cristalino e vazio. "Não se preocupe, querido. Já estava de saída." Ela se virou para ir embora, depois parou e olhou por cima do ombro. "Ah, e Isabela, aproveite enquanto pode. Homens como Gabriel se cansam rapidamente de brinquedos quebrados." Com isso, ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e veneno no ar. Gabriel se virou imediatamente para Isabela, suas mãos encontrando seu rosto, seus olhos procurando sinais de dano. "Não acredite numa palavra do que ela disse", disse ele urgentemente. "Nada do que ela falou é verdade." Mas Isabela se afastou gentilmente, indo até a janela e ficando de costas para ele.
Suas mãos tremiam e ela as escondeu cruzando os braços sobre o peito. As fotos são reais, disse ela simplesmente. Isabela, ela vai me destruir, continuou Isabela, sua voz pequena, mas firme. Vai fazer exatamente o que prometeu. E você sabe disso. Gabriel se aproximou, parando logo atrás dela. Então enfrentaremos isso juntos, disse ele. Não vou deixar que ela te machuque. Isabela fechou os olhos, sentindo as lágrimas picarem. Não eram lágrimas de raiva ou medo. Eram lágrimas de uma compreensão devastadora que estava se formando em sua mente. Gabriel, sussurrou ela, talvez ela esteja certa. Sobre o quê? Isabela se virou para encará-lo, e Gabriel viu algo em seus olhos que o aterrorizou. Resignação. Talvez pessoas como nós realmente não ficam com pessoas como vocês, disse ela, e cada palavra custou-lhe uma parte da alma. Talvez eu esteja apenas atrasando o inevitável. Não, Gabriel segurou seus ombros firmemente. Não deixe que ela faça isso com você. Não deixe que ela plante essas dúvidas. Não são dúvidas, Gabriel. Isabela sorriu tristemente. São fatos. Eu não pertenço ao seu mundo. Nunca pertenci. E talvez seja a hora de parar de fingir. Não é que pertenço. Gabriel a puxou para seus braços então, abraçando-a com uma força desesperada. Você pertence comigo, murmurou ele contra seus cabelos. Isso é tudo que importa. Você pertence comigo. Mas mesmo enquanto se derretia em seus braços, mesmo enquanto se deixava consolada por suas palavras, Isabela não conseguia afastar a sensação de que a tempestade estava apenas começando. E que talvez, dessa vez, o amor não fosse suficiente para protegê-los da realidade cruel do mundo que os cercava. O inferno começou numa segunda-feira de manhã. Isabela estava preparando o café de Gabriel quando seu celular vibrou com uma notificação. Depois, outra e outra. Em questão de minutos, seu telefone não parava de apitar com mensagens, ligações, perdidas e notificações de redes sociais que ela nem sabia que possuía. Com o coração na garganta, abriu o primeiro link que uma antiga colega de faculdade havia enviado. Escândalo. CEO bilionário flagrado com secretária em hotel de luxo. A foto estava lá, em alta resolução e detalhes devastadores. Gabriel a ajudando a sair do carro em frente ao hotel onde haviam jantado na semana anterior, sua mão pousada protetoramente em suas costas, o olhar dele direcionado a ela com uma ternura que era impossível de esconder. Ela com um vestido simples que havia comprado numa promoção, olhando para ele como se fosse seu mundo inteiro. A matéria era pior que a foto. Fontes próximas à família revelam que Gabriel Montes, CEO da Montes Corporation e um dos homens mais ricos do país, estaria envolvido romanticamente com sua secretária particular, Isabela Martinez, de 26 anos. A jovem, que não possui formação superior completa e vem de origens humildes, teria conquistado o empresário através de métodos questionáveis. Isabela não conseguiu continuar lendo. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o telefone. Cada palavra era uma punhalada, cada insinuação, uma humilhação pública que a fazia querer se esconder do mundo. Isabela. A voz grave de Gabriel a fez levantar os olhos. Ele estava parado na entrada da sala, já de terno, mas com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Fúria assassina misturada com uma proteção feroz. Você viu? Disse ela. Não uma pergunta, mas uma constatação. Gabriel caminhou, até ela com passos controlados, como um predador se preparando para atacar. Tirou o telefone de suas mãos e o colocou sobre a mesa antes de segurar seu rosto entre as palmas. Respire, ordenou ele suavemente. Apenas respire comigo. Mas Isabela não conseguia respirar. O mundo estava desmoronando ao redor dela. Sua privacidade destroçada, sua reputação em frangalhos antes mesmo que o dia começasse. Todo mundo vai ler isso.
sussurrou ela. Todo mundo vai pensar que eu... Todo mundo vai saber a verdade. Gabriel a interrompeu firmemente. Que você é a mulher mais íntegra que já conheci. Que você me faz querer ser um homem melhor. Que eles podem publicar o que quiserem, mas não podem mudar o que sinto por você. Antes que Isabela pudesse responder, Helena Vasconcelos irrompeu. Pela sala sem bater, algo completamente fora de seu protocolo habitual. Gabriel, precisamos conversar. Agora. Seu olhar passou rapidamente por Isabela antes de voltar para ele. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Eles querem explicações. Gabriel não soltou o rosto de Isabela. Diga a eles que estarei lá em 10 minutos. Gabriel... Helena hesitou, depois continuou com relutância. Eles querem que ela seja demitida, imediatamente. Dizem que é a única forma de conter o escândalo. O silêncio que se seguiu foi glacial. Isabela sentiu o corpo de Gabriel se tensionar como uma mola prestes a explodir. Repita isso, disse ele, sua voz perigosamente baixa. O Conselho acredita que a demissão da senhorita Martinez é essencial para preservar a imagem da empresa. Helena repetiu, claramente desconfortável. Eles já prepararam um comunicado oficial, se distanciando de qualquer envolvimento pessoal e... Saia! A palavra cortou o ar como uma lâmina. Gabriel, saia! O grito de Gabriel ecoou pela sala, fazendo Helena recuar instintivamente. E diga ao conselho que se eles tocarem num fio de cabelo dela, eu destruo esta empresa pedra por... E pedra! Helena saiu apressadamente, deixando-os sozinhos no silêncio carregado que se seguiu à explosão. Isabela se afastou gentilmente das mãos de Gabriel, caminhando até a janela. Lá embaixo, já podia ver repórteres se aglomerando na entrada do prédio, câmeras apontadas para cima como canhões prontos para atirar. Eles estão certos, disse ela finalmente, sua voz surpreendentemente calma. Como assim? Isabela se virou para encará-lo e Gabriel viu algo em seus olhos que o aterrorizou. Uma decisão sendo tomada. Eu deveria ser demitida, continuou ela. É a única forma de parar isso. Absolutamente não. Gabriel caminhou até ela com determinação. Não vou deixar que você seja sacrificada para proteger a reputação de homens covardes que... Gabriel, escute. Isabela colocou as mãos no peito dele, interrompendo sua fúria. Olhe o que já aconteceu em menos de 1 hora. Imagina o que vai ser daqui 1 semana, 1 mês. Eles vão me dissecar publicamente, vão inventar histórias, vão transformar nossa relação em algo sujo e mercenário. Não me importa o que digam, mas deveria, replicou ela, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Deveria se importar porque isso pode destruir tudo que você construiu, e eu não posso viver sabendo que fui responsável por isso. Gabriel segurou seus ombros, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Você quer saber o que eu construí? Perguntou ele, sua voz intensa. Construí uma prisão, uma vida vazia, cheia de dinheiro e poder, mas sem significado. Você é a primeira coisa real que aconteceu comigo em anos. Você acha que vou abrir mão disso por causa de fofocas? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Você não entende, sussurrou ela. Não sou forte o suficiente para isso, para ser julgada, humilhada, dissecada publicamente todos os dias. Não sou como Valentina, não nasci nesse mundo. E graças a Deus por isso. Gabriel a puxou para seus braços. Porque se você fosse como ela, eu nunca teria me apaixonado. A confissão ficou suspensa no ar entre eles como uma bomba emocional. Gabriel havia dito em voz alta o que ambos sabiam, mas que nunca havia sido verbalizado. Gabriel... Isabela começou, mas foi interrompida por uma comoção do lado de fora. Através da janela, puderam ver mais repórteres chegando, vans de televisão se posicionando, uma multidão crescente de curiosos. O circo mediático estava montado e eles eram a atração principal.
Foi então que a porta se abriu novamente, mas desta vez não era Helena. Era Valentina Almeida Santos, vestida impecavelmente com um sorriso triunfante nos lábios. Atrás dela, 5 homens de terno, membros do Conselho de Administração da Montes Corporation. Gabriel, querido, disse Valentina com uma doçura venenosa. Que situação desagradável, mas felizmente temos uma solução. Saiam, disse Gabriel, sua voz gelada. Todos vocês, agora. Receio que não seja tão simples, interveio Augusto. Ferreira, o presidente do conselho. Gabriel, você tem um contrato fiduciário com esta empresa. Suas ações afetam todos os acionistas. E que ações seriam essas? Perguntou Gabriel perigosamente. Envolvimento inapropriado com uma subordinada, respondeu outro membro. Conflito de interesses. Comportamento que compromete a imagem corporativa. Isabela sentiu o mundo girar ao redor dela. Estava sendo julgada por um tribunal de homens poderosos, como se fosse uma criminosa. Mas temos uma proposta, continuou Augusto. A senhorita Martinez será demitida com uma indenização generosa e um acordo de confidencialidade. Em troca, ela não falará com a imprensa e deixará Gabriel em paz para se concentrar nos negócios. Como se atreve? Gabriel deu um passo à frente, mas Isabela o deteve com uma mão em seu braço. Quanto? Perguntou ela simplesmente. Todos se viraram para ela, surpresos com sua intervenção direta. Isabela, não, Gabriel sussurrou. 500, R$1.000, disse Augusto, e uma carta de recomendação que garantirá que você encontre trabalho em qualquer lugar do país. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhou para cada rosto na sala. Os homens do conselho com suas expressões superiores. Valentina com seu sorriso vitorioso. Gabriel com sua angústia desesperada. Não, disse ela finalmente. O sorriso de Valentina vacilou. Como disse? Eu disse não, repetiu Isabela, sua voz se tornando mais forte. Não vou aceitar seu dinheiro sujo. Não vou assinar acordo nenhum. E definitivamente não vou deixar Gabriel em paz. Gabriel a olhou com uma mistura de orgulho e terror. Senhorita Martinez, disse Augusto friamente, aconselho-a a reconsiderar. A alternativa será muito menos agradável. A alternativa, disse Gabriel, dando um passo à frente e colocando-se ao lado de Isabela, é vocês descobrirem como é tentar me chantagear. Ele passou o braço pela cintura de Isabela, puxando-a contra si num gesto de reivindicação que não deixava dúvidas sobre onde estavam suas lealdades. Senhores, continuou Gabriel, sua voz carregada de uma autoridade que fez todos recuarem, vocês têm 5 segundos para sair da minha empresa antes que eu os processe por assédio moral e chantagem. Gabriel, seja razoável, tentou Augusto. 5, começou Gabriel a contar. 4, 3... Os homens do conselho saíram apressadamente, murmurando entre si. Valentina permaneceu por mais um momento, seus olhos azuis brilhando de fúria. Você vai se arrepender disso, disse ela, olhando diretamente para Isabela. Os dois vão se arrepender. Depois que ela saiu, Gabriel e Isabela ficaram sozinhos novamente. Ele a virou para encará-lo, suas mãos enquadrando seu rosto. Tem certeza disso? Perguntou ele. Porque não há volta depois de agora. Eles vão fazer nossa vida um inferno. Isabela sorriu através das lágrimas, colocando as mãos sobre as dele. Já estive no inferno, disse ela. E foi lá que você me encontrou. Então talvez o inferno não seja tão assustador quando você não está sozinha. Gabriel a beijou então, ali mesmo, na frente das janelas de vidro onde qualquer fotógrafo poderia capturar. Um beijo de desafio, de escolha, de amor que se recusava a se esconder. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam declarado guerra a um mundo que não queria aceitá-los. Mas também sabiam que, pela primeira vez em suas vidas, tinham algo pelo qual valia a pena lutar.
6 meses depois, Isabela acordou com o aroma de café recém-passado e o som suave de chuva batendo contra as janelas da casa de campo. Esticou-se preguiçosamente na cama king size, seus dedos procurando automaticamente pelo corpo quente ao seu lado, mas encontrando apenas lençóis ainda mornos. Um sorriso se espalhou por seu rosto quando escutou Gabriel cantarolando baixinho na cozinha. Algo impensável 6 meses atrás, quando ele era o CEO mais temido do país. Agora, descalço e de pijama, preparando o café da manhã como se fosse a coisa mais natural do mundo. A transição não havia sido fácil. Depois daquele dia fatídico no escritório, quando ele a beijara desafiadoramente diante das câmeras invisíveis, a guerra mediática se intensificara além de qualquer expectativa. Por 3 meses, foram perseguidos por paparazzi, dissecados por colunistas sociais, transformados no escândalo do ano. Isabela havia perdido 15 quilos com o estresse. Gabriel desenvolvia enxaquecas constantes e ambos questionaram se o amor realmente valia tanto sofrimento. Foi quando Gabriel tomou a decisão que mudou tudo. "Estou vendendo", ele havia anunciado numa manhã cinzenta de terça-feira, enquanto observavam mais uma van de reportagem estacionada em frente ao prédio da empresa. "Vendendo o quê?", Isabela perguntara sem entender. "Tudo. A empresa, as ações, todo o império que construí, vou vender para quem der o melhor lance e sair dessa vida." Isabela havia ficado chocada. A Montes Corporation era tudo que Gabriel conhecia, o trabalho de uma vida inteira, sua identidade. "Gabriel, você não pode..." "Posso e vou", ele a interrompera, puxando-a para seus braços. "Sabe o que descobri nesses meses todos? Que nada daquilo me faz falta quando você está comigo. Nem o poder, nem o dinheiro, nem o respeito dos outros. Só você." E ele havia cumprido a promessa. Vendeu a Montes Corporation para um conglomerado internacional, por uma quantia que o manteria confortável pelo resto da vida, mas que representava apenas uma fração do que ele possuía como CEO ativo. Comprou esta casa de campo numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde ninguém se importava com escândalos de São Paulo ou sabia quem eles haviam sido. Aqui, Gabriel Martinez Montes, ele havia insistido em adicionar o sobrenome dela ao seu, era apenas o homem que consertava o próprio carro, plantava tomates na horta e fazia questão de conhecer todos os vizinhos pelo nome. Isabela Montes era a mulher que lecionava português para crianças da escola local e organizava bazares beneficentes aos fins de semana. Era uma vida simples, tranquila, completamente oposta ao caos glamuroso que haviam deixado para trás, e era perfeita. "Bom dia, dona Preguiçosa." Gabriel apareceu na porta do quarto carregando uma bandeja com café, frutas e pães caseiros. Seus cabelos estavam bagunçados, uma barba de 3 dias cobria seu rosto, e ele usava uma camiseta desbotada que Isabela havia comprado numa lojinha local. Era impossível conciliar este homem relaxado e sorridente com o executivo implacável que ela conhecera 1 ano atrás. "Bom dia, senhor aposentado", ela respondeu, sentando-se na cama e aceitando a xícara de café que ele oferecia. "Dormiu bem?" "Como um bebê." Gabriel se sentou na beirada da cama, observando-a beber o café com uma expressão que ainda a fazia corar. "Você?" "Sonhei com nossa vida antiga", admitiu ela. "Com o escritório, a cidade, toda aquela loucura." "Sente falta?" perguntou ele. E havia uma vulnerabilidade genuína na questão. Isabela considerou a pergunta seriamente. Sentia falta da adrenalina, da sensação de estar no centro de algo importante? Às vezes. Sentia falta da sofisticação urbana, dos restaurantes elegantes, do ritmo acelerado? Ocasionalmente. Mas quando olhava para Gabriel agora,
verdadeiramente relaxado, pela primeira vez desde que o conhecera, sem a tensão constante nos ombros, sem o peso do mundo em suas costas. Sabia que havia feito a escolha certa. Não, disse ela finalmente. Não sinto falta de nada daquilo. Gabriel sorriu. Aquele sorriso genuíno que era só dela, e se inclinou para beijá-la suavemente. Que bom, murmurou ele contra seus lábios, porque tenho uma surpresa para você. Isabela arqueou uma sobrancelha. Que tipo de surpresa? Em resposta, Gabriel deslizou a mão até o bolso da calça do pijama e retirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Isabela parou quando ele se ajoelhou ao lado da cama, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas perfeito. Uma esmeralda cercada por pequenos diamantes, nada ostensivo, mas inequivocamente belo. Isabela Martinez, disse. Gabriel, sua voz carregada de emoção. Você me salvou de uma vida vazia. Me ensinou que existe algo mais importante que poder ou sucesso. Me mostrou que o amor vale qualquer sacrifício. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela enquanto ela processava o que estava acontecendo. Quer se casar comigo? Continuou Gabriel. Não porque sou rico ou poderoso, porque não sou mais nenhuma das duas coisas, mas porque sou seu, completamente, e quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Gabriel, Isabela sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Sei que não posso te dar mansões ou joias caras como antes. Ele continuou rapidamente, como se temesse que ela fosse recusar. Mas posso te dar café na cama todos os dias. Posso te dar uma horta com os legumes que você mais gosta. Posso te dar uma vida onde você nunca mais terá que se esconder ou se sentir inferior a alguém. Gabriel, ela repetiu, desta vez mais firme, colocando as mãos no rosto dele. Pare de falar e me deixe responder. Ele fechou a boca expectante. Sim, disse ela simplesmente. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel a beijou então com uma paixão que a deixou tonta, deslizando o anel em seu dedo com mãos que tremiam de emoção. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Tem mais uma coisa, disse Gabriel após alguns minutos, quando conseguiram se recompor. Mas, Isabela riu através das lágrimas. Não sei se meu coração aguenta. Gabriel colocou a mão sobre a barriga dela, sua expressão se tornando ainda mais terna. Nosso filho vai crescer aqui, disse ele suavemente, longe de toda aquela toxicidade, cercado de amor verdadeiro. E quando ele for grande o suficiente para entender, vamos contar como um CEO milionário aprendeu que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Isabela olhou para ele sem entender por um momento. Depois seguiu seu olhar para a própria barriga. Não havia barriga ainda, nenhum sinal visível, mas... Como você... começou ela. 3 testes de farmácia positivos que encontrei na gaveta do banheiro ontem. Gabriel sorriu. Você estava planejando me contar. Estava esperando o momento certo, admitiu ela corando. Estava com medo de que você... De que eu o quê? Gabriel a interrompeu. Que eu não ficasse extasiado com a ideia de ter um filho com a mulher que amo? Que eu não quisesse criar uma família com você? Isabela se derreteu completamente contra ele, permitindo-se finalmente acreditar que sim, isso estava realmente acontecendo. Ela estava noiva, estava grávida, estava amada, protegida, valorizada. Nosso filho, sussurrou ela, testando as palavras. Nosso filho, concordou Gabriel, beijando sua testa, que vai crescer sabendo que seus pais escolheram o amor acima de tudo, que vai aprender desde cedo que não importa o que o mundo pense, o que importa é como você trata as pessoas que ama. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados na cama simples da casa simples que se havia tornado o paraíso deles. Lá fora, a chuva continuava caindo suavemente, lavando o mundo e prometendo novos começos.
6 meses atrás, Gabriel Montes era o homem mais poderoso que Isabela conhecia. Hoje, Gabriel Martinez Montes era simplesmente o homem que a amava o suficiente para abrir mão de um império por ela. E quando ela olhou para o anel em seu dedo, para o homem em seus braços, para o futuro que crescia silenciosamente dentro dela, Isabela soube que havia encontrado algo muito mais valioso que qualquer riqueza material. Havia encontrado seu para sempre. E pela primeira vez na vida, não sentiu medo de acreditar que ele realmente duraria para sempre.